Pronto, voltamos. É assim mesmo que faz? Demora um tempinho, né? Para poder. Tem que ingressar todo mundo de novo, né? Deixa o pessoal ingressar aqui. Mas o procedimento é assim mesmo? Tem que encerrar a reunião e depois iniciar de novo, né? É isso que os professores fazem? Isso. É que eu nunca fiz isso, não. Sempre dei o intervalo de 10 minutos e mandava outro link. Aí ela só cai agora depois dos 40 minutos, né? Beleza. Deixa o pessoal entrar novamente. E aí a gente continua. Pronto, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos dois movimentos, o de queda e o lançamento vertical para baixo, que são movimentos que nós já estudamos, movimento uniformemente variado, tá? Se é um movimento uniformemente variado, apresenta aceleração constante, nós teremos as equações do movimento variado, tá? Então, o movimento de queda livre ou lançamento vertical para baixo, ele é um movimento que vai ser calculado com as equações que nós já trabalhamos, as equações de queda livre, tá? E as equações de queda livre são as equações do movimento variado, aquelas três equações que nós já estudamos, tá? Qual é a diferença? É que a aceleração, no nosso caso, vai ser a gravidade positiva. Por que positiva? Porque é o movimento de queda. Depois nós vamos estudar o lançamento vertical. Quando você arremessa o corpo para cima e a gravidade vai puxar ele para baixo, vai ser um movimento retardado. Mas aí é o que a gente vai ver na sequência, lançamento vertical. Então, no movimento de queda, a gravidade favorece o movimento. Sim, pode falar. Pode abrir o microfone aí e perguntar, sem problema nenhum. Alguém ia falar alguma coisa? Dúvidas? Acho que alguém com o microfone aberto sem querer. Ah, tranquilo, né? Então, Microfonia, eu acho. tranquilo, sem problema. Aí o que acontece? Quando a gente solta o corpo ou arremessa ele para baixo, a gravidade faz esse corpo acelerar. Então, soltei, ele está com velocidade zero, ele vai adquirindo velocidade à medida que ele vai caindo. E essa velocidade, ela é proporcional à aceleração da gravidade. Vai aumentando sempre de 10 metros por segundo em 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, aí o que acontece? Quais foram as equações que nós estudamos de queda livre? Então, nós vimos três equações para o movimento de queda livre. São essas três equações aqui, tá? Distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. V é igual a VO mais AT. E a de Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. Porém, nós temos que fazer as alterações para o movimento de queda livre. E que alterações são essas? No lugar da aceleração, eu vou colocar gravidade, porque é a aceleração da gravidade que influencia. E no lugar da distância percorrida, já que o movimento é vertical, a distância equivale ao quê? À altura, certo? Então, nossas fórmulas serão as mesmas, porém nós iremos fazer alterações. Iremos substituir a aceleração pela gravidade e a distância pela altura. Isso vai fazer
com que a gente chegue nas equações de queda livre, tá? Que são as seguintes. Deixa eu admitir aqui um aluno para a gente mostrar para vocês como é que vai ficar a equação de queda livre. A equação, as equações de queda livre serão as seguintes. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque nós vimos que distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E distância é ΔS. ΔS é S menos SO. Então, passando o SO para lá, a gente tinha a função horária do movimento, que seria S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. S é igual, a distância é igual à altura no movimento de queda. Qual é a posição inicial do objeto? Quando eu solto ele, ele está parado na minha mão. Então, a posição dele é o meu ponto de referência, que é 0. Soltei. Qual a velocidade inicial? 0. 0 vezes o tempo também dá 0. Então, cancela aqui o S e o VOT, o SO e o VOT. Você chega que S é igual a GT ao quadrado sobre 2. Só que S vale H. Então, H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Essa é a primeira equação do movimento de queda livre. Quero calcular a altura de queda do corpo. Ele demorou 3 segundos para cair. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que esse corpo caiu de uma altura de 45 metros. Certo? Então, ele dá o tempo e eu calculo. Depois eu vou mostrar exemplos aí para vocês. Eu calculo o tempo de queda desse corpo. Então, a primeira equação, H igual a GT ao quadrado sobre 2, que é aquela mesma equação de distância. No lugar de D, eu coloco H, no lugar de aceleração, eu coloco gravidade, que é G. A outra equação, V é igual a VO mais AT. Se a velocidade inicial é 0, que é o movimento de queda, ele está parado na minha mão. No momento que ele solta, que ele adquire velocidade, VO é 0, vai desaparecer. Então, fica V é igual a 0 mais GT, porque a aceleração é a gravidade. Então, eu posso dizer que V é igual a GT. Então, um corpo que demora 3 segundos para cair, qual a velocidade que ele chega no solo, se ele for um movimento de queda livre? 30 metros por segundo. Porque vai ser 10 vezes 3, que é o tempo de queda, 10 da gravidade, 30 metros por segundo vai ser a velocidade que ele chega no solo. Ok? Então, a segunda equação, V é igual a GT. E a equação de Torricelli, a terceira, vai ficar como? Você vai botar V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial é 0, a queda. 2 vezes a gravidade, que é G, vezes H, que é a altura. Então, V ao quadrado é igual a 2GH. Essa é a equação de Torricelli para o movimento de queda livre. Então, V ao quadrado é igual a 2GH. Você consegue determinar a velocidade final do corpo, se ele estiver caindo de uma determinada altura e você não tiver o tempo para calcular. Então, essas três equações são as mesmas equações que nós estudamos para o movimento variado. Eu só fiz alterar aí os dados, substituir a distância pela altura e a gravidade, e a aceleração pela gravidade. Ok? Dúvidas sobre isso? Tranquilo? Tranquilo. Esse resuminho também eu vou postar para vocês lá no E-Class, tá? Beleza. Eu passei para vocês de movimento uniforme e de variado, não é isso? Eu estou sempre botando um resumo lá. Sim. Mas é um complemento, tá bom? Vocês vão estudar pelo módulo de vocês e complementar pelo resumo. Os assuntos, todos nós temos o mesmo assunto lá no módulo. Bom, e qual a diferença se for um lançamento vertical para baixo? Se for um lançamento vertical para baixo, a velocidade inicial não vai ser 0. Então, se eu arremesso o apagador da minha mão, quando ele sai da minha mão, ele já sai com uma velocidade para baixo. Então, essa velocidade inicial não vai ser 0. Isso quer dizer o quê?
que eu não posso simplificar as fórmulas do jeito que eu fiz aqui, cortando a velocidade inicial e o tempo, tá? Então, a fórmula vai ficar do jeito que era originalmente. Distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. No caso do lançamento vertical, vai ficar H é igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Troquei a distância por H e troquei a aceleração por gravidade, que é G. Tá certo? V é igual a VO mais GT. V é igual a VO mais AT. Vai ficar V é igual a VO mais GT. Substituir a aceleração pela gravidade. E Torricelli, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. Vai ficar V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2GH. Então, se o corpo for lançado verticalmente para baixo, a fórmula fica do jeito que era no movimento uniformemente variado. Só faço substituir D por H e gravidade por aceleração por gravidade, tá? E se for um movimento de queda sem velocidade inicial, eu posso cortar o VO de todas as equações. No caso aqui, vou cortar VOT, porque ele multiplica pelo tempo, 0 vezes o tempo dá 0. E aí, eu simplifico as equações ficando com essas fórmulas aqui. H é igual a GT ao quadrado sobre 2, V é igual a GT e V ao quadrado é igual a 2GH. Então, queda livre, lançamento vertical para baixo, são exatamente as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Ok? Ah, professor, eu não quero dar, não, eu preciso decorar essas fórmulas. Não, se você pegar a equação de movimento variado e botar aqui, você vai resolver do mesmo jeito. Distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Que é a distância? A distância que ele está caindo, é a altura. Então, se você calcular, você só vai chamar de D, mas é a altura, do mesmo jeito. E que é a aceleração? A aceleração, nesse caso, vale 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Você substitui aqui 10, você vai achar os valores do mesmo jeito. Tá certo? Então, aqui é só a nomenclatura da fórmula que muda. Mas, na realidade, é a mesma coisa, a mesma fórmula que nós já estudamos, ok? Aqui no resumo tem umas dicas do que você deve saber. A aceleração da gravidade varia com a latitude e a altitude, mais próximos à superfície da Terra. Então vocês sabem que a Terra ela não é redonda, ela é mais achatada nos polos, consequentemente ela é mais afastada, né, no Equador. Então você tem um Ela é formato oval, então? mais ou menos oval, é. Mas é um oval, a gente chama de, não chama de oval, chama de elipse. Tá? O que é uma elipse? É um oval, mas com pouca excentricidade. Ou seja, ele é pouco achatado. Ele não é circular, mas ele também não é muito achatado para formar aquela parte oval. Então, ele tem assim uma diferença, mas é pequena. Então, a gente chama de elipse. Tá? É como se fosse a trajetória dos planetas ao redor do Sol. Elas também são elípticas. Elas não são exatamente circulares, mas elas são quase circulares. Elas são pouco achatadas, tá? Não chega a ser um oval, por isso que a gente chama de elíptico, tá? Mas acontece o seguinte, que essa diferença ela influencia na gravidade. Então, quem é que exerce a gravidade? Quem exerce a gravidade é o centro da Terra, que a gente chama de centro gravitacional. Se a Terra ela fosse exatamente redondinha, quem tivesse aqui teria a mesma distância para o centro de quem está aqui no Equador. Então, quem está aqui nos polos teriam a mesma distância do centro da Terra para quem está aqui no Equador, certo? Como ela é achatada, ela é oval, o que vai acontecer? Fica mais ou menos isso aqui. A distância aqui do dedo para o centro, ela vai ficar menor do que a distância aqui da lateral, que corresponde ao Equador, para o centro, certo? E aí o que vai acontecer? Isso vai influenciar na gravidade. Esses pontos aqui que estão nos polos estão mais próximos do centro de gravidade. E esse daqui está mais afastado do centro do que esse aqui, certo? Então os polos estão mais próximos do centro de gravidade
do que o Quando tá Equador. achatado, diminui a distância. Fica mais Exato, perto. exatamente. E aí o que vai acontecer? A gravidade no Equador vai ser menor do que a gravidade nos polos, porque os polos estão mais próximos do centro da Terra, que é de onde a força surge. Só que essa diferença é muito pequena, gente. É 9,78 lá no Equador e 9,82, 81,988 no polo. Então a diferença é muito Basicamente igual. basicamente igual. Por isso que ele fala que a gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8, porque já é o valor aproximado dessas diferenças em decorrência da latitude e da altitude. Então, mexeu com a latitude, com a altitude de determinada região, existe uma alteração na gravidade, mas é uma alteração muito pequena, são décimos de alteração. E são muitos poucos décimos. E aí a gente considera, de uma forma geral, a gravidade na Terra 9,8. Só que é bom você saber. E para efeito didático, a gente usa o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar o cálculo. Então, lembre-se que o valor correto é esse aqui, 9,80665. Só que ninguém usa isso, nem vai perguntar para você qual o valor correto da aproximação da gravidade na Terra. O cara não vai perguntar isso nunca. Isso daí são dados que você tem, informações que você pode obter, que já foram estabelecidos através de cálculos matemáticos, científicos. Não tem sentido nenhum você ficar decorando isso, tá? É a mesma coisa você decorar a gravidade dos demais planetas. Nem eu sei a gravidade de todos os planetas, como a gente já viu aqui. Alguém falou da gravidade de outros planetas. Eu não sei, a gente não precisa saber isso de cor. A gente vai pesquisar, são dados que serão, se caírem em alguma questão, eventualmente tem que ser fornecido para vocês. Agora, da Terra, não. O da Terra a gente tem que saber. Porque tudo que a gente vai calcular pressupõe-se que está inserido na superfície da Terra, que é onde a gente vive, e a gente vai calcular em função dela. Beleza? Então, o valor é 9,8 e você vai usar sempre 10 nos cálculos, desde que ele não passe na questão 9,8. Outra coisa, na resolução de exercício de movimento de corpo sob a ação da gravidade, a gente pode desprezar a resistência do ar, desde que os corpos possuam grandes densidades, pequenas dimensões ou não caiam de alturas muito elevadas. Então, como eu falei para Essa eu não entendi, vocês, professor, direito. veja bem, Essa segunda aí. presta atenção. Se eu pego, por exemplo, o apagador, eu solto o apagador aqui em direção à mesa aqui, tá? A minha mão que está na mesa. Eu posso considerar esse movimento sendo um movimento de queda livre. Por quê? Porque, como eu disse para vocês no início da aula, eu não tenho massa de ar suficiente aqui para oferecer resistência à queda desse apagador. Tanto que se eu soltar o apagador, que é mais leve, e o estojo, que é mais pesado, tem mais uma área de contato maior. Aqui tem uma área de contato menor. Se eu soltar os dois aqui, eles vão chegar juntos na mesa. Vão bater juntos. Por quê? Porque o volume de ar aqui é muito pequeno para oferecer resistência à queda. Então eu posso desprezar essa resistência do ar e considerar esse movimento aqui de queda livre. Porém, se eu subir no 10º andar de um edifício e soltar o estojo e o apagador, a lapiseira, de lá de cima do 10º andar, aí esse movimento já não vai ser mais um movimento de queda livre, certo? O estojo vai chegar antes do que o apagador, por quê? Porque o apagador vai sofrer mais resistência do ar, certo? Então, esse movimento, soltar esses dois objetos de cima de um edifício, ele não pode ser considerado queda livre, porque a massa de ar que existe entre o 10º andar e o térreo do edifício vai provocar efeitos na queda desses corpos. Agora, se eu solto os dois aqui em cima da mesa, não tem nem 60 centímetros daqui para a base da mesa, que vocês não estão conseguindo visualizar mesmo, mas imagine aqui a tela, ó. Vai ter o quê? 50 centímetros entre um e o outro. Se eu soltar os dois daqui, esse movimento aqui pode ser considerado de queda livre, porque não tem resistência do ar aí
ou não está oferecendo resistência do ar no movimento de queda desses corpos. Beleza? Conseguiu entender? Quem estava com dúvida, que falou aí que não tinha entendido. Entenderam? Entendi agora, professor. Obrigado. Beleza. Se um objeto é de outro que é abandonado no inteiro, deixa eu ver aqui, peraí. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Assim, aqui foi a digitação. Se um objeto é abandonado de outro no interior que está descendo, o que vai acontecer? Você deve considerar como se o objeto estivesse sendo lançado verticalmente para baixo. Então, por exemplo, o helicóptero está descendo com velocidade de 50 km por hora. Se eu soltar uma pedra do helicóptero, essa pedra ela vai sair com a mesma velocidade que o helicóptero está naquele momento. Então, isso não vai ser um movimento de queda livre. Então, o helicóptero está descendo. Em determinado instante, eu soltei a pedra da janela do helicóptero. Esse movimento da pedra vai ser de queda livre, apesar dela estar na minha mão e eu soltar? Não. Por quê? Meu corpo está caindo com o helicóptero com uma velocidade de 50 km por hora. Então, esse movimento não vai ser um movimento de queda livre, vai ser um movimento de lançamento vertical. E qual vai ser a velocidade inicial? 50 km por hora da pedra, porque ela sai com a mesma velocidade do helicóptero, que o helicóptero está descendo. Tá certo? Então, é só para vocês saberem isso aí. Outra coisa, corpos abandonados com velocidade igual a zero ou lançados verticalmente para baixo com velocidade diferente de zero, de um mesmo local e de uma mesma altura, se vocês desprezam os efeitos do ar, eles vão demorar o mesmo tempo para chegar no solo, independente das massas. Tá? Então, tanto faz eu soltar um corpo da minha mão ou arremessar, se no exato momento que eu estiver arremessando, ele estiver na mesma altura, os dois, quando eles estiverem caindo, eles vão demorar o mesmo tempo, independente, tá? Da velocidade, da massa e do peso. Porque a velocidade que eles vão chegar no solo vai ser exatamente a mesma. Tá ok? Isso aí é independente da massa, independente da velocidade. Então, soltei os dois corpos para baixo, no movimento de queda, independente de qualquer coisa, eles vão chegar juntos. Lancei verticalmente para baixo, da mesma altura e do mesmo local, eles também vão chegar juntos, ok? A velocidade que eles vão bater no solo vai ser exatamente a mesma. Aqui, ó, a tabelinha. O pessoal perguntou da gravidade lá. Realmente, alguém disse que era 26, quase 27, né? A de Júpiter. Então, nós temos aqui, ó, Netuno e Júpiter com aceleração da gravidade maior do que a da Terra. 26,4 metros por segundo ao quadrado de Júpiter e Netuno 11,8. Tá? Plutão é a menor, 0,5. Isso aqui só a nível de curiosidade, tá bom? O que vocês precisam saber mesmo é a gravidade da Terra. Beleza? Deixa eu parar aqui um pouquinho para fazer a chamada. E aí depois a gente continua. Então, novamente... É para abrir a câmera, professor? Na hora de responder a chamadinha aí, abram a câmera. Primeiro, ano A primeiro. Já deixa o microfone aberto aí, a câmera, se possível, para a gente poder agilizar aqui a chamada. Abraão, primeiro A, tá aí? Ana Gabriele. Tô aqui, professor. Beleza. Andrei. Boaz. Presente, professor. Beleza. Daniel. Presente. Danilo. Danilo não, né? Gustavo. Galvão. Ivne. Presente. Ótimo. Giovana. Presente. Larissa. Professor, tô aqui, viu? Quem? Danilo.
Danilo Mendes. Beleza. Mendes. Beleza, Danilo. Larissa Santiago. Laura. Presente. Levi. Presente. Lívia. Lívia. Luana. Luana Mel. Presente. Beleza. A outra Luana não está, né? Mariana Fernandes. Presente. Mariana Oliveira. Presente. Beleza. Nathalie. Presente. Ok. Pedro Augusto. Presente. Pedro Israel. Presente. Ótimo. Juan. Juan tá na área, não, né? Samuel Aguiar. Samuel Andrade. Presente. Beleza. Samuel Tavares. Samuel Wesley. Presente, professor. Ok. Tiago. Presente. Maria Elisa. Maria Elisa, não. Marcos Luan. Marcos Luan também não. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Wilson. Presente. Beleza. Primeiro B agora, rapidinho. Ana Emanuele. Ana Emanuele, primeiro B. Não. Ana Luísa. Presente. Anthony. Anthony. Bruna. Presente. Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. Daniel Vieira agora. Também não. Emily. Presente, Emily. Enzo. Enzo tá aí? Aqui presente, presente. Esther Queiroz. Esther do primeiro B tá aí? Gabriele. Estou aqui, professor. Beleza, Gabriele. Esther não. Gesrel. Presente, estou aqui. Beleza. João Vitor. Presente, tô aqui. Ótimo. Larissa. Larissa Guzmão. Estou aqui. Ótimo. Letícia. Presente. Ótimo. Lorena. Lorena Lisboa. Lucas. Presente. Luíde. Luíde tá aí? Presente. Ótimo. Natália. Presente. Ok. Paulo Eduardo. Presente. Késia. Presente. Beleza. Cauã. Ana Isabel. Presente. Ótimo. Nayeli. Nayeli. Isa. Isa tá aí. Presente. Beleza. Faltou chamar alguém? Não, né? Coloquei o nome de todo mundo aqui nas listas, né? Então, beleza. Pronto, vamos continuar, meu povo. Vou voltar ao nosso assunto aí. Então, essa questão aqui das gravidades, você sempre vai ter como pesquisar, se ele falar de algum tipo de situação envolvendo gravidade em outros planetas, tá? Então, você vai ter sempre uma tabela para consultar, ou ele vai passar o dado na questão. O único que você tem que saber de cor é a gravidade
da Terra, que é o que a gente vai trabalhar. Outra coisa, a gente pode representar graficamente esse movimento de queda, tá? Mas essa representação gráfica a gente vai deixar para ver numa outra aula separadamente, tá? Que aí a gente vai fazer só análise gráfica. Outra coisa, quando se abre uma torneira de forma que sai apenas um filete d'água, a área de seção reta do filete de água abaixo da boca da torneira é tanto menor quanto mais distante dela, porque a velocidade da água distante da boca da torneira é maior devido à ação da gravidade, para que haja conservação da massa e para que haja conservação da massa, a área do filete tem que ser menor. Então, essa área aqui, ó, ela vai diminuindo à medida que se afasta até chegar na superfície da água, para compensar justamente a aceleração da gravidade. Então, aqui sai com velocidade menor, aqui ela vai aumentando a velocidade, então ela vai como se estivesse esticando a gota da água. Por quê? Porque ela está puxando para baixo e essa força começa a atuar justamente na superfície inferior, tá? E ela vai esticando essa gota para baixo, porque a força ela age aqui na vertical para baixo, então ela age na superfície inferior, puxando essa gota para baixo. Aí é só curiosidade para vocês, tá? Bom, proporções de Galileu para a queda livre, desprezando a resistência do ar. Então, para intervalos de tempos iguais e consecutivos, um corpo em queda livre percorre distâncias cada vez maiores na proporção inversa. Deixa eu só responder um negocinho aqui rapidinho. Na proporção inversa aí da... Desculpa aí, perdi o raciocínio. Para intervalos de tempos iguais e consecutivos, ele percorre distâncias cada vez maiores, tá? Na proporção direta à sua velocidade. Vai aumentando a velocidade, vai aumentando a distância percorrida, proporção direta, tá? Eu tinha falado inversa, mas é porque eu estava respondendo aqui o negócio, me confundi. Então, na proporção direta à velocidade, tá? Então, a distância aumenta em proporção direta à velocidade. Aumentei a velocidade, vou aumentar a distância percorrida. Então, por exemplo, no primeiro segundo, de 0 a 1 segundo, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo, tá? Então, ele vai percorrer uma distância de 10 metros, ok? De 1 para 2 segundos, a velocidade passa para 20 metros por segundo. Então, entre 1 e 2, ele vai percorrer uma distância de aproximadamente 20 metros por segundo, tá? Essa distância, só que ela tem que ser somada com a distância inicial. Então, se ele percorreu 10 com mais 20, ele vai para 30. Então, a distância percorrida corresponde a 30 metros por segundo. Era 10, 30, 3D, certo? Se aqui D for 10, aqui vai dar 30. De 2 para 3, ela vai aumentar ainda mais. Então, a proporção, ela vai ser uma proporção dos ímpares consecutivos. Ou seja, 10, 30 metros, 50 metros, depois 70 metros e assim. Isso é uma lei, professor? Proporcionalmente. Sempre vai ser assim? Isso no movimento de queda sempre vai ser assim, tá? Mas tudo isso aqui em função da velocidade. Então, sempre 3, 5, 7, sempre assim? Sempre na proporção ímpar, exatamente. Tá? O aumento da distância percorrida. Porém, Enzo, você tem que ter cuidado do seguinte, você não pode desprezar o inicial. Muita gente calcula e bota só direto. Você vai ter sempre que ir somando com o que ele tinha anteriormente. Então, é isso que a gente vai ver no gráfico. Por exemplo, ainda tem um do primeiro, né? Isso. Tá. Se você for traçar o gráfico, quando você for traçar o gráfico, aí você vai ter que somar
a distância percorrida de 2 a 3, por exemplo, com a distância que ele já tinha percorrido de 1 a 2. Senão você vai traçar o gráfico errado, mas isso aí a gente vai ver na aula dos gráficos, tá? Eu vou passar um exemplo numérico, calcular para vocês, e aí depois a gente vai mostrar. Deixa eu ver aqui, se está no finalzinho, deixa eu ver se dá para passar um exemplo ainda para vocês. Numérico de queda livre, deixa eu ver se está aqui. Se essa aqui é de lançamento, não, essa aqui é de lançamento. Não é esse que eu quero, deixa eu ver aqui, acho que no outro que tem um exemplozinho para passar para vocês de queda. Vou ver se abre aqui. Se dá tempo, acho que dá. Basta abrir o slide, vamos ver se a internet ajuda. Então, o que é importante vocês saberem é isso. As fórmulas, tá? Você não pode esquecer de analisar se o movimento é um movimento de queda, se é um movimento vertical para baixo e essas características que a gente falou aqui, tá? Cadê o exemplo que eu quero? Deixa eu ver se está aqui. Não estou achando o exemplo que eu quero. Queria um exemplo de queda. Só de queda aqui está tendo. Não, está tendo movimento de lançamento. Lançamento a gente não falou ainda. Eu quero um exemplo de queda, mas acho que não trouxe aqui para vocês, esqueci de botar. Mas não tem problema não. Na próxima aula eu vou passar um exemplo com isso aqui. De queda livre, nessa situação aqui, para vocês perceberem justamente esse cálculo. E aí vocês observarem que vai dar nessa proporção aqui, tá? Mas aí na próxima aula, nosso tempo está acabando, a gente vai falar disso e vai falar de lançamento vertical. Então, antes de falar de lançamento, eu vou passar um exemplo desse de queda livre com valor numérico, para a gente fixar melhor isso aqui, e depois a gente entra na parte de lançamento. Só depois que eu terminar o lançamento vertical é que a gente vai fazer uma análise gráfica dos dois movimentos, tá ok? Então eu vou postar essa aula teórica aqui, esse resumo aí para vocês, porém a gente ainda vai trabalhar com o lançamento e com os gráficos, tá bom? Então essa parte de gráfico, essa parte de lançamento, eu só estou adiantando o resumo aí para vocês, que vocês têm um módulo também para estudar, mas a gente vai explicar ainda o lançamento vertical e essa parte aqui dos gráficos. Beleza? Meus queridos, nossa aula está acabando. Alguma dúvida sobre essa parte inicial aí de queda livre, movimento de queda, Não. lançamento vertical para baixo? Ficou tranquilo? Sempre que perguntarem para vocês agora, vocês sabem, né? Quem cai primeiro, o elefante ou a formiga? Depende. Depende do quê? Da queda. Depende se tiver ar. Exatamente. Se for queda livre, Resistência. chegam juntos no solo. Se for queda normal, Queda normal, tem a corpo que resistência do sofre vento. menos resistência do ar, chega primeiro no solo. No caso, a formiguinha que Resistência vai do ficar lá vento ou no do céu. ar? Não, quem sofre menos resistência do ar, chega primeiro no solo. A formiga, ela sofre mais resistência do ar, ela vai chegar depois no solo. Tá bom? É do ar ou do Então. vento? Só Do ar. Do ar. Tá? É. Do ar. Galera, um abraço então. Obrigado pela Valeu, participação de professor. vocês. Valeu, Até a professor. próxima aula. Qualquer dúvida, estou à Valeu, disposição. Valeu? Manda mensagem lá no Zap. Valeu, falou. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia para Tchau, vocês. professor. Tchau, tchau. Bom dia. Bom restante de aula aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.